Olá, prevencionistas, tudo bem? O MSP News, a fonte da prevenção, vem falar hoje sobre um tema tão debatido, tão abordado em tão longo tempo como a pandemia Covid-19. Sabemos que muito já foi divulgado, informado na grande mídia, mas todos esses cuidados devem ser praticados diariamente. E a seguir vamos comentar alguns, né? Importante dizer que a prevenção ainda é a maior arma. Ações na vida laboral, como na vida familiar e social, devem ser praticadas. Uma ação depende da outra. Não adianta o trabalhador cumprir as normas, praticar a prevenção e na sua vida familiar ou social ele não praticar a prevenção, relaxar nos cuidados. Por isso que eu digo que uma ação vai depender da outra para que se atinja bons resultados. E onde o principal ideal é a pessoa não se contaminar ou não contaminar as outras pessoas também. Em primeiro, um dos principais pontos de cuidados é a máscara. Por que se fala tanto em máscara, uso obrigatório em todas as cidades brasileiras? Porque a via respiratória é a principal via de entrada do vírus. O vírus tem contato, também pode a pessoa se contaminar, mas a via respiratória é a primeira, tanto são as vias aéreas, a boca e o nariz. Então o uso obrigatório a nível nacional, né? Começou com recomendação, sugestão de algumas cidades, hoje ele é obrigatório em todo o território brasileiro, a máscara de prevenção, seja de tecido, máscara profissional, N95, PFF2, então é importante a questão do uso da máscara. Um outro item muito importante, lavagem das mãos frequentemente, né? A gente vai lembrar desde a infância, o pai e a mãe sempre ensinou, olha, lave as mãos, chegar do trabalho, saiu do banheiro. Só que por conta do coronavírus se reforçou muito mais isso. Então a lavagem com maior frequência deve ser diariamente praticada. Com álcool gel ou gel quando não for possível, com água e sabão, mais frequentemente. Um outro cuidado são o distanciamento, né? A gente vê que a aglomeração, shows, bailes, jogos de futebol estão proibidos para evitar essa aglomeração. Então o distanciamento social é importante. Em locais que você obrigatoriamente deve frequentar, como mercados, a vida no trabalho, você tem que manter uma distância de 2 metros, né? De uma pessoa para outra. Então qualquer aglomeração também nesses locais deve ser evitada. A questão dos materiais, talheres, canetas, pranchetas, devem ser individualizados, né? Algumas empresas tinham os talheres, aboliram isso e orientam os seus funcionários a trazer o próprio talher e disponibilizam também talheres descartáveis, né? Também é importante isso. Nos estabelecimentos comerciais, em muitas cidades, por exemplo, Santos, é obrigatório a medição de temperatura quando o funcionário entra na empresa ou quando o cidadão entra no mercado, num shopping center. Então é importante. Se na aferição de temperatura for identificado acima de 37,5, esse funcionário ou cidadão será impedido de adentrar esse local e sendo orientado a procurar o médico. Então é importante isso, né? Não que na aferição se comprove que ele está com coronavírus, mas isso é um alerta. Qualquer infecção grave, ela pode se manifestar acima dessa temperatura de 37,5. Como também, se a pessoa apresentar febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar,
ela deve procurar imediatamente um médico. Isso é importante. Uma outra situação é a questão da limpeza de banheiros, sanitários, de superfícies, de maçanetas, mesas, balcões. Isso é importante, isso deve ser reforçado diariamente, tanto nas empresas como na vida em residência, na sua residência. Um outro dado também é a questão, a gente tem percebido aí, muitas cidades brasileiras estão retornando gradualmente às suas atividades. Isso é importante porque a vida comercial, a vida do trabalho deve continuar, deve ser retomada, mas com restrições. E restrições é flexibilização, que não deve ser confundido com relaxamento. E que infelizmente a gente tem assistido aí na grande mídia e em muitas cidades, as pessoas achando que passou já e não passou, né? O nosso país passa por um momento crítico, né? E isso deve ser observado, essa prevenção. Então todo cuidado ele deve ser observado até que o fim da pandemia seja decretado. E mesmo assim a gente entende, como se tem falado, o novo normal, né? Por exemplo, sobre a máscara. A máscara, esse ano, nós vamos terminar conhecendo usando a máscara, né? As restrições deverão ser mantidas no mínimo a nível nacional até dezembro de 2020. Com os resultados nas cidades, no país, se vai definir como vai ser esse novo normal. Até o presente momento, até 31 de dezembro, todas essas orientações deverão ser observadas, tanto na vida profissional, como na vida pessoal, na vida familiar e social, como costumo dizer. Então, a gente entende que a informação, a divulgação dessas orientações, principalmente para pessoas que têm pouco acesso à informação, com um pequeno conhecimento não tão informada, né? Deve ser divulgado, seu vizinho, seus familiares, usar as mídias para essas informações, né? Que esse é o nosso papel. O objetivo do MSP é informar, divulgar cada vez mais a prevenção. Então nós estamos fazendo o nosso papel, mas cada um tem a sua responsabilidade, ok? Uma boa tarde, minhas saudações prevencionistas.